Salmo capítulo 101, no versículo de número 1, para nós, nessa quinta-feira abençoada, nesta noite. A minha Bíblia que eu estou usando, irmãos, é na linguagem Almeida Revista e Atualizada. Eu sei que a maioria da Bíblia dos irmãos é Almeida Revista e Corrigida. Então algumas palavrinhas vão estar um pouquinho diferentes da Bíblia dos irmãos, mas o sentido da palavra é o mesmo, amém? Salmo 101, diz assim a palavra: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta. Eu sei que na sua Bíblia deve estar: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante aos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Amém? Amém. Grandioso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra nesta noite, Senhor. Estamos aqui na tua dependência neste momento, Senhor, para ouvir a tua voz. Senhor, nós já cantamos cânticos lindos de adoração ao Senhor e te pedimos, ó Deus, fala conosco nesses minutos que nós vamos ouvir a tua voz e a tua palavra. Abençoe a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada criança, a cada vizinho, meu Deus, aos que nos assistem, Senhor, também pela internet, aonde a nossa voz estiver chegando, Senhor, aonde este culto estiver chegando, fala com cada um nesta noite. Abençoe o teu povo e a tua igreja. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. Repreendemos toda tristeza, toda doença, toda dor, todo mal. Senhor, se houver alguém sentindo alguma dor, algum mal-estar, para que isso desapareça. Senhor, que venha, meu Deus, sim, cada bênção, meu Pai, dobrada na vida de cada um de nós. Porque nós não estamos diante de nenhum outro Deus, senão o Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu poderia pregar só o Salmo 101 esta noite, porque o Salmo 101 ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. Mas eu quero poder passear na Bíblia com os outros versículos que eu separei para ler com os irmãos. Mas rapidamente, em 3, 4 minutos, vamos estudar um pouquinho o Salmo 101 rapidamente. Existe um título em cima do versículo 1, eu não sei se na sua Bíblia está assim. Eu até gostaria de pedir a participação dos irmãos agora. A minha Bíblia, em cima do versículo 1 tem um título. O título diz: Modelo de Bom Rei. Tem alguma Bíblia que está com um outro título diferente? No Salmo 101? Todas estão lá. Como está a pastora Juliana sua? Como? A minha fala assim: Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Davi promete andar em sinceridade e opor-se aos ímpios. Da irmã também, né? Também. Das irmãs. É porque a Bíblia, como eu falei, né? A maioria das Bíblias são Almeida Revista e Corrigida. A minha é igualzinha do senhor. Porque a da senhora então é atualizada, né? A Almeida Revista atualizada, né? Geralmente eu prego mais com Almeida Revista e Corrigida, né? Mas eu gosto de variar nas traduções bíblicas, né? Então, como hoje eu estou usando a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, na minha diz Modelo do Bom Rei. No versículo 1, ele está dizendo que ele iria adorar a Deus pela bondade do Senhor. Cantarei a bondade e a justiça a ti, atentarei. Eu vou falar assim um pouco rápido, irmãos, para avançar a palavra, porque o meu desejo é pregar outra coisa, não pregar o Salmo 101. O Salmo 101 é uma outra mensagem, mas explicando ele rapidamente, diz:
Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás a ter comigo? Então Davi está dizendo o quê? Senhor, eu vou te adorar, eu vou te buscar, eu vou te servir, porque um dia eu estarei contigo, um dia eu vou estar contigo. O que nós estamos construindo aqui na igreja, o que nós estamos construindo em nossa fé, o que nós estamos construindo na presença do Senhor, é um acesso o quê? À vida eterna. E para entrar na vida eterna, irmãos, a vida eterna, ela se conclui lá na eternidade, mas ela começa, irmãos, no proceder aqui na terra. Para nós chegarmos até lá, para nós chegarmos até o Senhor, é necessário iniciarmos aqui na terra, começar aqui na terra. Começar como? Adorando a Deus. Por isso que ele diz: cantarei, eu vou te adorar. E ele fala no versículo 3 também: não porém coisa injusta, na sua tradução dá, não porém coisa má diante dos meus olhos. Ele está dizendo: Senhor, eu vou te adorar, e eu vou, Senhor, livrar os meus olhos de ver coisas que não te agradam. Irmãos, a porta do pecado, ela é os olhos, porque pelos olhos nós enxergamos o que nós não devemos enxergar. A porta do pecado também é os ouvidos, porque nós ouvimos o que nós não devemos ouvir. Quando nós damos ouvidos à fofoca, alguém caluniando a vida de outra pessoa, quando nós estamos na roda dos escarnecedores, ouvindo conversas que não agradam a Deus, também é uma porta por onde o pecado ele entra. A boca também é uma outra porta, porque pela boca a pessoa vai proferir palavras que vão magoar pessoas. Irmãos, a violência física, ela causa um dano irreparável, que pode levar até a morte. Mas as palavras também podem causar danos irreparáveis, causar traumas, causar problemas psicológicos. Por quê? Porque uma palavra mal pronunciada, uma palavra dita de maneira errada, ela também vai causar uma grande dor. Ela vai causar algo que vai afetar a vida de uma pessoa. Existem hoje pessoas que já têm a sua vida adulta, mas cresceram o quê? Cresceram com um complexo, que na infância ouviram coisas que atingiram o seu psicológico, que até a sua fase adulta aquilo acompanha. Tudo entrou o quê? Pelas palavras. Então palavras, coisas que ouvimos, coisas que vemos, tudo aquilo, irmãos, que nós fazemos em desagradar a Deus, trazem danos. E Davi fala: Senhor, eu não vou colocar palavras erradas na minha boca, eu não vou fazer coisas que não te agradam, eu só vou te adorar. Avançando no final, irmãos, no versículo 6, que eu já vou entrar nos outros textos da palavra, vamos só no versículo 6, que eu não vou explicar os outros, que esse fica por uma outra mensagem. O versículo 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, o que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, para chegar na eternidade é necessário servir a Deus. Por isso que a minha palavra esta noite é sobre o tema servir a Deus. Para servir o Senhor, meus irmãos, para servir a Deus é necessário adorar, é necessário fugir de coisas que desagradam a Deus. Vamos esta noite, meus irmãos, ler Mateus capítulo de número 6 no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Eu vou ficar num paralelo entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler nesta noite. No Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 6. Glória a Deus. Todos os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler o versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, se servir a Deus é fugir daquilo que não agrada a Deus, como é que uma pessoa ela pode fugir se o coração dela está presa em alguma coisa? A pessoa não foge se ela está presa.
A prisão já diz, para deixar a pessoa aprisionada. É por isso, irmãos, que eu abro um parêntese aqui na minha pregação, para dizer o seguinte: às vezes existem algumas igrejas e alguns pastores que fazem algumas campanhas, e às vezes usam o termo, vamos fazer aqui uma corrente de oração. Só que, irmãos, a corrente, ela serve para prender e não para libertar. Eu tenho 4 cachorros lá em casa. E até os irmãos dão risada sempre quando eu falo o nome deles. É o Frederico Linguiça, o Cláudio Giovanni, o Francisco Krypton, esse é o nome dele mesmo, o Chomba e o Madruguinha. É os 4 cachorros que eu tenho. Dos 4 cachorros, o Madruguinha é o que apronta mais. É aquele que rasga tapete, rasga sapato, e o Frederico também não fica atrás não, que eu tinha um boné tão bonito daquele time do Chelsea que ele rasgou o roupão de banho que eu tinha, rasgou meu tênis e tudo mais, mas agora ele já está mais comportado. Mas o Madruguinha não. O Madruguinha, se você vacilar, ele destrói tudo. E às vezes quando eu vou em algum lugar, ele sai em algum lugar, eu sempre deixo o cachorro livre em casa, né? Mas às vezes eu tenho que colocar ele na coleira, para ele não destruir tudo, porque se ele ficar livre, ele faz buraco no quintal, ele quer correr atrás de passarinho que fica voando, enfim, né? Então eu tenho que prender ele na coleira. Então a coleira, uma corrente, porque a coleira é feita de uma corrente, ela serve para prender e não para libertar. Então às vezes é um termo assim que é mal pronunciado. Vamos fazer aqui uma corrente de libertação. Na verdade o correto é falar, vamos fazer aqui um propósito de oração, uma campanha de oração. Amém? E não uma corrente, porque corrente é uma coisa que prende. Não, irmãos, a liberdade não está em uma corrente, não está em ser preso. Só que o texto aqui de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 24, está dizendo que existem pessoas que são presas, que não podem servir a Deus. Novamente o versículo 24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque irá de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. O começo do versículo, ele fala que a pessoa não pode ter o coração dividido, e no final do versículo diz que a divisão vem por causa da riqueza. Então é pecado ter dinheiro? Nunca foi pecado ter dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Se falar quem quer ter dinheiro essa noite, eu sou o primeiro a querer ter, e os irmãos também. Não é pecado nenhum ter dinheiro. O pecado, irmãos, é quando a pessoa faz do dinheiro o seu Deus. Pelo dinheiro a pessoa mente, pelo dinheiro a pessoa atrai, pelo dinheiro a pessoa, ela maltrata outra pessoa, pelo dinheiro a pessoa puxa o tapete de outra pessoa no local de serviço. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Que situação chata, a gente está trabalhando no serviço, no emprego, e vem lá um puxa-saco lá, que talvez por querer roubar o cargo da pessoa, puxa o tapete da outra pessoa para ter um cargo maior. Cargo maior não quer dizer que a pessoa gosta de trabalhar. Vamos ser hipócritas, irmãos. Todo mundo trabalha porque precisa de dinheiro. Eu gosto do meu trabalho. Não, você gosta do dinheiro que você recebe do seu trabalho. Todo mundo gosta de trabalhar por causa do dinheiro que recebe, não porque eu amo trabalhar. É lógico, irmãos, que amar trabalhar, tudo bem, mas ele traz um resultado. E qual é o resultado? O pagamento. Então, amamos trabalhar porque amamos o nosso pagamento, que com ele pagamos nossas contas, nossas despesas. Mas a diferença, irmãos, está em quando a pessoa faz do seu dinheiro aquilo que prende a pessoa. Tem gente, irmãos, que está envelhecendo. Tem pessoas, tem filhos que estão crescendo sem a presença dos pais. Tem maridos que estão crescendo sem a presença da esposa, depois sem a presença do marido. Por quê? Porque a pessoa, ela só pensa em fazer dinheiro, mas não pensa em estar com a família, em estar com os filhos. Você deve trabalhar sim, trabalhar é bênção, irmãos. Trabalhar nunca foi errado, o trabalho é bênção, e abençoado seja você no seu serviço, no seu local de trabalho, amém? Mas você tem que lembrar que às vezes você tem que tirar um tempo para a sua família, um tempo para a sua esposa. Não tem pecado nenhum você sair, às vezes, passear um pouco, viver a sua vida. Mas tem gente, irmão, que é tão presa por dinheiro que rouba, engana, mente, calunia. O texto fala: não podeis servir a Deus e a riqueza. O que a Bíblia Sagrada diz? Um outro dia, lá na igreja de Congrega, eu trouxe uma mensagem sobre frases que as pessoas falam que não está na Bíblia, que as pessoas pensam que é versículo bíblico, mas não é versículo bíblico. E eu usei várias delas, né? Foi na verdade um estudo bíblico, que lá nós temos um culto de estudo bíblico toda segunda-feira, e eu sou um dos professores da escola bíblica, e eu trouxe essa mensagem falando sobre frases que as pessoas pensam que é versículo bíblico, mas não é versículo bíblico. Parece ser,
o sentido é até real às vezes, mas não é um versículo bíblico. Por exemplo, uma vez eu vi uma pessoa, eu tenho até um DVD em casa de um pastor, e um pastor famoso, que eu não vou dizer o nome dele por questão de ética, né? Mas o pastor está dizendo assim, não sei o que lá, Deus abençoe e tal, porque a Bíblia está dizendo que não cai uma folha da árvore se não for pela permissão de Deus. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz isso. Está errado a frase? Não, a frase está certa. Tudo acontece pela permissão de Deus. A frase está corretíssima. Mas afirmar que isso é bíblico, que isso está na Bíblia, aí não. Aí também já é forçar, né? Nós não somos assim, tão assim antigos de igreja, né? Mas os que são mais assim antigos de igreja, que tem já os seus 30, 40 anos de igreja, ou já devem ter visto muito nos anos 90, aquela velha expressão quando alguém falava assim: até 2000 chegarás e de 2000 não passarás. Muita gente falava isso como se fosse dentro da Bíblia. A Bíblia nunca falou isso. E aí, em uma dessas frases, existe aquela famosa frase que a pessoa diz assim: a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia não disse isso. Eu volto a repetir: ter dinheiro é bênção. Receber é bênção. Culto de prosperidade que você vai buscar a Deus, vai buscar pela sua vida, campanha, é bênção, nunca foi errado isso. O errado é quando a pessoa faz disso algo apenas em benefício próprio, naquele egoísmo que a pessoa se fecha para tudo. A Bíblia é clara: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro é a raiz, é o amor ao dinheiro. O que Jesus está enfatizando aqui no versículo 24 de Mateus capítulo 6 é que a pessoa ela não pode ter o coração dividido entre Jesus e o dinheiro, entre Jesus e a riqueza. Conheço pessoas, eu tenho certeza que você também, que poderiam vir mais vezes à igreja, não estou dizendo aqui, estou dizendo no ambiente geral, de todas as igrejas, poderiam buscar muito mais a Deus, poderiam servir muito mais a Deus, poderiam ser mais usadas na mão de Deus, e não são. Por quê? Porque estão apenas pensando em granjear mais dinheiro. Eu volto a repetir, irmãos, nunca foi pecado ter dinheiro, e mais uma vez, pela segunda vez eu repito, que abençoado seja você no seu local de trabalho, no seu patrão. E quando você orar, você deve orar sim não só pelos crentes, mas também por quem não é crente, pelos empresários, pelas empresas, porque são elas que dão emprego para as pessoas. Quando você está preso a Deus, amor, por exemplo, vamos ler também esta noite o livro de Mateus, Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. João capítulo 6, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. Glória a Deus. Você está em Mateus, você passa Marcos, você passa Lucas, e aí você chega em João. João capítulo de número 12. Glória a Deus. 12. Isso, Evangelho de João capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 12, versículo 26. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aleluia. Quando a pessoa serve a Deus, quando o homem e a mulher de Deus dedica a sua vida para servir o Senhor, irmãos, esse serviço, essa dedicação, esse zelo, essa preocupação, essa dedicação de colocar Deus em primeiro lugar, tem um resultado profundo, meus irmãos. Sabe qual é esse resultado? A honra de Deus. O que é a honra de Deus? O que é a honra de Deus? A honra de Deus nada mais é do que as bênçãos de Deus. Quando eu estou servindo a Deus na igreja, quando eu estou servindo a Deus no louvor, quando eu estou servindo a Deus na palavra, quando eu estou servindo a Deus em convidar alguém para vir na igreja. Eu falei com o pastor Luciano hoje, quando eu estava vindo para cá, que eu convidei pessoas para vir para o culto hoje. Não quiseram e outros não puderam me acompanhar, mas a minha parte eu fiz. Quando você convida alguém, eu não estou hoje com nenhum marcador de página,
que a gente coloca na nossa Bíblia. Meu marcador de página hoje é um folhetim evangelístico. Quando a gente está entregando lá um folhetim evangelístico para alguém, nós estamos o quê? Fazendo que aquela pessoa também venha servir o mesmo Deus que nós servimos. Não para ser preso em mais uma outra religião. Ao contrário, é para a pessoa verdadeiramente ser livre e descobrir que há um Deus maior do que as religiões, que há um Deus maior que qualquer outra coisa, que há um Deus maior do que tudo. E esse Deus revelado na palavra do Senhor, aqui em João 12, 26, diz que quando a pessoa o serve, o mesmo Pai que está sendo servido é o Pai que abençoa, é o Pai que honra, porque a expressão o Pai o honrará quer dizer o Pai o abençoará, o Pai o ajudará. Existe um versículo na Bíblia que ele diz que a pessoa deve honrar os pais, honrará o pai e a mãe. Era um dos mandamentos de Êxodo, no capítulo 20, dos 10 mandamentos, que é repetido no livro de Efésios. E se você prestar atenção, este é o primeiro mandamento com promessa, que diz que quando a pessoa ela honra o pai e a mãe, os dias se prolongam sobre a terra. Glória a Deus. Se você teve a sua vida dedicada a cuidar dos seus pais, a cuidar da sua família, a ter aquele zelo e aquele carinho, como eu tenho pela minha mãe, pode ter certeza, irmão, muita bênção Deus vai lhe dar. Amém. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma experiência dessa. Até as pessoas que já estão assim com mais idade, você teve aquele momento que você dedicou a sua vida para cuidar dos seus pais. E o que aconteceu na sua vida? Você recebeu alguma bênção por isso. Por quê? Porque você, mesmo não servindo a Deus, você acabou cumprindo uma palavra de Deus. Porque o dever de honrar e servir aos pais serve tanto para quem é da fé como para quem não é da fé. Isso faz parte da nossa sociedade. Cuidar dos pais, cuidar dos idosos, cuidar das crianças, isso faz parte do ciclo da sociedade. Mas, irmãos, cuidar das coisas de Deus, o texto diz, a palavra do Senhor é bem clara: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus está dizendo, quando alguém me serve, quando alguém me adora, quando alguém me busca, quando alguém me louva, quando alguém dedica os minutos para orar, para ler a Bíblia, para falar comigo, para estar na minha presença. Irmãos, é tão maravilhoso um culto como esse, que nós entregamos a Deus o louvor, a adoração. Irmãos, isso aqui não vai ser um culto qualquer, um culto à toa. Ao contrário, alguma bênção Deus vai nos dar por nós estarmos aqui reunidos no nome do Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Qual é esse resultado? A honra e a bênção de Deus que nós podemos talvez não ver nesta noite, não ver nos dias de hoje, mas nós veremos em nossa vida alguma coisa que Deus fará em nossa vida, porque estamos dedicando esse momento a buscar Deus hoje. Buscamos a Deus hoje, e no dia de amanhã, que é cuidado por Deus, nesse dia do amanhã, Ele nos abençoa. Vamos ler esta noite o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, no capítulo 22. Capítulo 22 de Apocalipse. Capítulo 22. Aleluia. Depois disso, eu só vou ler mais 2 versículos. Eu falei que ia pregar pouco, eu estou pregando há 25 minutos. Apocalipse capítulo 22. Glória a Deus. Para ficar fácil, irmãos, é a última página da Bíblia. É só você abrir a Bíblia na sua última página e voltar ao último capítulo. Mais fácil que isso, é só Gênesis capítulo 1. Apocalipse capítulo 22. Capítulo 22, é impossível alguém não ter achado. É a última página da Bíblia. Versículo 3 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia. Versículo 4: contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão. Eu gosto dessa expressão: e reinarão pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que aquele que serve a Deus, aquele que adora a Deus, um dia estará diante de Deus, na eternidade.
Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? A morte, ela é apenas um momento que a nossa vida termina o ciclo aqui na terra e começa um novo ciclo do outro lado. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Nós temos sentimentos. Quando nós vamos num velório, quando nós vamos num enterro, nós ficamos muito chateados pela pessoa que se parte, pela pessoa que vai desta terra. Mas quando essa pessoa partiu com Deus, quando essa pessoa é de Deus, quando essa pessoa serve a Deus, ficamos tristes, mas sabemos, irmãos, que se nós permanecemos fiéis até o fim de nossa vida, e aquela pessoa partiu também fiel com Deus, encontraremos essa pessoa lá do outro lado novamente. Viveremos e estaremos com o Senhor, e aquela pessoa estará também com o Senhor, já está com o Senhor antes. Então a morte, meus irmãos, aqui ela é apenas uma barreira que divide uma vida terrena de uma vida eterna. A vida terrena pode ter lá os seus 70 anos, 80 anos. Eu estava lendo hoje na internet, por exemplo, que nesse mês de dezembro, se os anos faz 93 anos. Tem pessoas que vivem até 100, 105, 108, 112 e por aí vai. E quando chega a uma certa idade, a vida termina. Mas, irmãos, para o servo e a serva de Deus, a vida não termina. Ao contrário, quando se finda aqui na terra, é aí que começa na eternidade. E a Bíblia diz que nesta vida eterna estará a pessoa em uma cidade, aonde essa cidade, a glória de Deus vai iluminar aquela cidade. A pessoa estará numa cidade aonde aqui na terra, irmãos, nós temos lembranças de coisas tristes, nós passamos por momentos difíceis, por grandes lutas, mas neste lugar a nossa memória, a nossa mente vai ser apagada de todo o sofrimento. Tudo aquilo que nós lembramos e passamos de ruim, nós não lembraremos lá. Nós estaremos em um lugar, irmãos, que a nossa mente será completamente transformada. A minha alegria de saber que um dia eu vou para o céu, você vai para o céu, nós estaremos com o Senhor, é porque nunca mais lembraremos de nenhum sofrimento daqui da terra, nunca mais nós lembraremos de nenhuma luta. Ao contrário, estaremos em uma perfeita e plena alegria, e essa alegria será eterna, esse momento será eterno, e saber que não vai ter mais dor, que não vai ter sofrimento, que não vai ter luta, que não vai ter angústia, vai ter apenas Deus, vai ter apenas Jesus, vai ter o Espírito Santo, vai ter as pessoas que amamos, vai ter o Senhor, vai ter os crentes, vai ter pastores, vai ter servos de Deus. Isso será eterna, uma alegria que nunca acaba e nunca acaba e nunca acabará, porque servir a Deus aqui leva até este lugar. Qual é este lugar? A eternidade com Deus. A Bíblia Sagrada ela vai dizer, meus irmãos, que servir a Deus também tem outro requisito. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Êxodo é o segundo. Êxodo capítulo 34. Estou pregando há 30 minutos, então já não é uma breve mensagem, já passou. Isso que eu falei, quando alguém fala, eu vou ser breve na palavra, ninguém consegue fazer isso. É melhor nem falar. Já não estou sendo breve essa vez. Qual é o versículo? Depois que acharem, eu falo. O que seria ser zeloso? Seria o pastor Luciano pegar essa guitarra aqui, sempre limpar, polir, deixar ela afinadinha, sabe, ter todo o tratamento, tomar cuidado com o cabo, né, pastor? Porque a pior parte de quem toca é o cabo. Foi cuidado antes de começar o culto, foi um zelo. Fala que Deus, Ele é um Deus zeloso, é porque Ele é um Deus cuidadoso. E a pessoa que é cuidadosa, ela tem os seus detalhes. Então a Bíblia diz: não adorarás outro Deus, porque Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus cuidadoso, Ele observa o quê? Os detalhes. Ele cuida dos detalhes. Quando a pessoa ela vem para a igreja, ela vem para um culto abençoado como esse, o Senhor, Ele é o único digno de honra, digno de glória. Ele é o único Deus que nós o amamos, que nós servimos, o adoramos. Quando você vai lá e entregar um dízimo, uma oferta, uma contribuição à casa do Senhor, você está dando o quê? Para que esta contribuição continue abençoando a casa de Deus,
para que a casa de Deus continue aberta, porque se ela estiver aberta vai ter culto, se tiver culto vai ter louvor e vai ter palavra, se tiver louvor e palavra as almas vão vir, se as almas vão vir elas vão aceitar Jesus, se elas aceitarem Jesus elas vão se batizar, se elas se batizarem elas vão estar o quê? Já reservadas para o dia e entrar na vida eterna. Então tudo é um processo. Tudo que fazemos dentro da casa de Deus é para adorar o próprio Deus. É um zelo, é uma dedicação às coisas do Senhor. O nosso coração não é dividido, é somente para Jesus a nossa vida. Tudo que fazemos é para Jesus. Se nós adoramos a Deus é para Jesus. Se eu prego é para Jesus. Se eu arrumo uma cadeira na igreja é para Jesus. Se eu varro o chão é para Jesus. Tudo aqui é para adorar e servir o Senhor Jesus. Amém. Em último lugar, a Bíblia vai dizer, ainda no Antigo Testamento, quase que no meio da Bíblia, no livro de Jeremias. Para ficar fácil, você abre no livro de Salmos, aí você passa Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí você chega no livro de Isaías. Jeremias é o vizinho de Isaías, capítulo de número 7. Você abre em Salmo, aí você passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, e aí você chega no livro de Jeremias. É o último versículo que eu leio esta noite, e eu passo para o pastor Luciano. Jeremias capítulo de número 7. Glória a Deus. Jeremias capítulo de número 7. Glória a Deus. Capítulo 7. Glória a Deus. Esperar todos os irmãos encontrarem. Depois passar um pouco à frente de Salmo, capítulo de número 7 do livro de Jeremias. O versículo que nós vamos ler, aleluia, glória a Deus, é o versículo 2. Jeremias capítulo 7, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1. Jeremias capítulo 7, versículo 1. Faço questão de ler o versículo 1 para mostrar que é o próprio Deus falando. Jeremias 7, 1. Palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Versículo 2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Vou ler mais uma vez. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. A Bíblia está dizendo que nós entramos na igreja, para nós na igreja ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos aprender de Deus e nós vamos adorar a Deus. Uma coisa, irmãos, que me deixa triste, e como eu prego em vários tipos de igrejas, né? É quando eu vou às vezes em igrejas que tem muito louvor, muita adoração. Isso é bom. O problema é quando tem louvor demais e palavra de menos. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, eu não falo o nome da igreja por questão de ética, né? E o culto estava muito abençoado. Veio uma cantora de fora, que é até famosa, eu não lembro o nome dela agora. E ela louvou a Deus e ficou lá. Depois veio outro, e depois veio outro. Veio quase 1 hora e tanto de louvor. E eu era o pregador, né? Para começar, eu já fui longe, que a igreja era muito distante, né? Era uma viagem longa, mas mesmo assim eu fui pregar, porque eu amo pregar a palavra do Senhor. E quando eu subi para pregar a palavra do Senhor, depois de um louvor extenso, chega uma pessoa no meu ouvido da igreja e fala assim: ó, 5 minutos de palavra, tá bom, pastor? 5 minutos de palavra. Irmãos, eu fiquei triste. Foi mais ou menos 1 hora e 45 de louvor, quase 2 horas de louvor mais ou menos. Quando sou eu para pregar, 5 minutos de palavra. Eu preguei
uns 5 minutos de palavra, acho que até passei um pouquinho, deve ter sido uns 10, 15, não lembro agora, faz muito tempo isso, mas eu fiquei triste, irmãos. Aí eu te falo, existiu de verdade uma transformação na vida naquele culto? Eu não sei, porque é difícil, é claro que existiu, não vou generalizar, né, porque quem transforma é o Espírito Santo, não é o homem, mas tipo assim, irmãos, é difícil poder ver uma mudança real e completa em certos lugares, em que o louvor é o principal e a palavra de menos. O principal do culto sempre vai ser a palavra. O culto, ele tem várias coisas, porque cada denominação tem o seu estilo de culto, mas todas as igrejas, em uma coisa só, ela concorda. Tem 3 pilares principais nos cultos: oração, louvor e palavra. Pode ser o culto que for, sempre tem oração, louvor e palavra. Até que for um culto mesmo com pouca pessoa, sempre terá pelo menos, nem que for na garganta, um louvor apenas de adoração, mas tem pelo menos um louvor, né? Tem alguma coisa assim. Tem igreja que não tem, isso é variado, né, irmãos? Tem igreja que não tem louvor, tem só a palavra. Então, como eu falei, não é uma coisa general, não é uma coisa assim, regra total, mas é uma coisa que a maioria das igrejas adotam, né? Louvor, irmãos, é maravilhoso. O louvor prepara o nosso coração para ouvir a palavra. E eu costumo usar a seguinte expressão, já uso essa expressão há muitos anos, desde quando eu comecei a pregar, há 20 anos atrás, que esse ano de 2023 completa 20 anos que eu estou pregando a palavra, e eu celebro isso com uma grande alegria, né? 20 anos falando de Jesus. E eu costumo dizer, desde quando eu era bem novinho pregando a palavra, que quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos falando para Deus nos ouvir. Mas quando nós estamos ouvindo a palavra, é o sentido contrário. Deus está falando para nós ouvirmos. No louvor, falamos para que Ele nos ouça. E na palavra, Ele fala para que nós possamos ouvir a sua voz. Então tem um momento que nós damos a Deus o melhor, mas tem um momento que Deus também vai nos dar o melhor. E qual é o melhor? A palavra, a pregação, o poder da mensagem. Quando sobe aqui nesse altar o pastor Luciano, a pastora Juliana, algum outro convidado, o pastor ou pregador, quem estiver aqui nesse altar pregando, irmãos, não estamos aqui fazendo propaganda, puxando o saco de pessoas, enchendo egos de homem, nada disso. Vocês podem ver, eu estou pregando há 42 minutos, já estou até com o tempo avançado um pouco. Mas, irmãos, desde quando eu comecei a pregar, eu li 1, 2, 3, 4, estou no 6º versículo. Só o Salmo 101 nós explicamos bastante. Lemos o Salmo 101, lemos Mateus 6, lemos João 12, lemos Apocalipse 22, lemos o Êxodo 34, e estamos agora em Jeremias capítulo 7, versículo 2. E sem contar os versículos que eu ainda acrescentei aqui na palavra. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou pregando a palavra, eu estou anunciando a mensagem. Pastor Luciano, pastor Juliano, outros pregadores que estão sempre pregando a Bíblia, que estamos anunciando o quê? A mensagem de Deus. E o texto no versículo 2 diz: põe-te à porta da casa do Senhor, proclamaria esta palavra, e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas, para adorar-te ao Senhor. Servir a Deus é adorar a Deus, e adorar a Deus vem através da palavra, através da mensagem, através do evangelho anunciado. Isso aqui não faz parte do meu esforço na minha pregação, mas eu faço questão de acrescentar, e até vou deixar como oportunidade para os irmãos agora. Alguém leia para mim, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu já fechei a minha Bíblia, tá? Para terminar a pregação, mas eu vou finalizar com esse versículo aí. Romanos, alguém que achar, por favor, leia para mim. Romanos capítulo 10 e o versículo 17. Agora eu falo o capítulo e versículo porque já vou encerrar a pregação mesmo, então. Romanos capítulo 10, versículo 17. Novo Testamento. Vem primeiro o Mateus. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia diz que quando nós estamos ouvindo a pregação, Deus acrescenta fé em nossa vida. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, sem fé ninguém é abençoado, sem fé ninguém vai receber milagre, sem fé ninguém vai receber vitória. Todo milagre e toda bênção vem através do poder da fé.
E sabe como que você vai adquirir fé? Por oração? Não. Pelo louvor? Não. Você vai adquirir a fé pela pregação. É a pregação que vai transformar a sua vida. É a mensagem que vai transformar a sua vida. Por isso que eu falo que eu vou fazer as bênçãos e milagres em sua vida. Pelos louvores, pelas orações, por este culto, nesta noite. E eu tenho certeza que eu voltarei para a minha casa, com a minha vitória em minhas mãos, em nome de Jesus. Então, fale por Deus esta noite, Senhor nosso Deus. Vimos somente o Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é o Deus que abençoa. E nesta noite, Pai, está abençoando cada